love you, Albert. I love you. Boa noite, sejam bem-vindos ao Trás para a Frente, a nossa excursão semanal ao arquivo da RTP a bordo do autocarro da RTP Memória. Não impingimos recipientes de plástico, mas contamos com esses repositórios de cultura, história e memória que são estas 4 pessoas à mesa. Em primeiro lugar, temos que parabenizar, porque foi há 3 dias, Júlio Isidro, nosso aniversariante. Muitos parabéns! Ainda conta! Nesta data, Eu gostava de saber quem é que me deu esta prenda, que é uma máquina de calcular do meu tempo. É para não se esquecer da Porque, tabuada. exatamente. vezes É um que igual a no meu dois. tempo a máquina de calcular tinha que ser assim. Tudo na cabeça. E se nós não disséssemos como deve ser, normalmente Uma éramos reguada. presenteados com Uma reguada. uma menina de 5 olhos nas mãos. Os 70. Espera, uma menina de 5 olhos? Como é que é Não isso? sabe o que é uma menina de 5 olhos? Eu trago não, a menina de 5 olhos era uma Toda a gente régua, sabe o que é só uma menina de ela 5 olhos. era uma peça redonda, em madeira, que tinha 5 buracos. É uma E palmatória. depois tinha Claro. uma pega. E quando batia, fazia pequenas convulsões nas mãos. Tão querido, É um querido. Era. Exatamente. muito riquinho. Menina de 5 olhos. Também temos cá Fernando Alvim. É verdade, cá Ora estou. viva. 2023, antes de tudo, desejar um bom ano. Estou a sentir boas vibrações em 2023. Boa, e quero boa. passar as vibrações que tenho para o mundo em geral. Muito bem. Há 2 Tem semanas que sido. Fernando Alvim nos Tem deseja bom ano. Sinto que ele vai fazer isso durante todo o mês de janeiro. Álvaro Costa, seja Eu vou bem-vindo. dizer que, tio Julião, tê-lo connosco é uma benção. E daqui Eu também acho. sabe? E os 70 são os 9,50. Por Pois isso, é. está exato. ótimo. 70 são os 9,50. Nunca São. tinha ouvido essa, claro. Bom, e hoje já deve ter percebido que não temos cá Nuno Marco em substituição do nosso Nuno. Contamos com Gonçalo Madeiro, o homem que há 7 anos teve a ideia peregrina de juntar estas pessoas à mesa, da qual certamente já estará arrependido, porque a verdade é que nunca mais nos calámos. Bem-vindo, Gonçalo. Muito obrigado. Sim, tenho pensado seriamente nisso, o que é que fui fazer há 7 anos atrás. Venho cá para tirar, no fundo, as teimas, perceber se devemos... Pensei que era ou mesmo não. para acabar, não é? Continuar. Já Quem cá sabe- estou, mas gostávamos de dar esta notícia. Bye bye. Quem sabe, Boa viagem. quem sabe Até à no fim próxima. deste programa seja isso que vai acontecer, não é? Vamos ver. Olha, Nunca vem cá sabe, hoje nunca para... sabe. Obviamente, depois do genérico, sempre em bastidor, claro. Exatamente, não, mas é com muito gosto que te recebemos aqui, Gonçalo, até porque sei que vens com novidades para a RTP Memória. Boa. Bem, novidades, falar de novidades na RTP Memória é sempre muito irónico É e sempre muito irónico, divertido. obviamente. Aliás, nós especialmente aqui com o Júlio, conversamos muitas vezes sobre essa ironia de fazer programas em direto na RTP Memória, portanto, que é esse anacronismo que eu acho que torna isto tão E saudável. Gonçalo, a inovação. E a inovação, claro, e é uma curioso, inovação não é? nesse caso. A inovação não é? está Sem com a dúvida. memória. Claro. E, portanto, sim, ano novo, vida nova. Vim cá também, no fundo, dar-vos um olá e desejar-vos bom ano e muito contente por estar aqui. Espero estar à altura, enfim. Claro que sim, mas vamos obviamente falar de novas séries velhas, no fundo, que vamos ter em breve para recordar aqui na antena da RTP Memória. Bom, vamos já aquecer isto um bocadinho com o gramofone do João Carlos Calisto, que hoje nos traz a música de Bonga em 1968. Aluke nungolofwa ngamu pingi jaze mwenye wondo kala benyapa emengondo yamye mona mwene sweyaweza mona mwene la ya alunga ngumba mona mwene sweyaweza mona mwene alunga ngumba zambi wangi bana mona kamuvalele mwenye wondo kala benyapa mengondo yake mona mwene sweyaweza mona mwene la ya alunga ngumba mona mwene sweyaweza mona mwene alunga ngumba zambi wangi bana mona ngamuvalele mwenye se wondo kala benyaba mengondo yame
mona mwene soyaweza mona mwene la la ya la ya kalunga mumba. Esta 1968, grande bonga, grande look, grandes músicos aqui neste gramofone, como todos de resto, que nos traz aqui o João Carlos Calixto. Estávamos aqui com uma questão absolutamente fraturante Que era? acerca de o que traria bonga nos pés. Seriam umas meias brancas ou umas botas de salto alto também brancas? Eu voto botas. Também. Botas. Disco Sound, reparaste o Adquiridas cabelo. onde? Naquela altura não havia Afro. Mas havia não em África, havia na Holanda, Na Holanda, onde ele tinha ido precisamente. gravar. Então, Mas como é que- ele estava todo vestido à maneira dos Países Baixos. É uma coisa, não época, dá jeito de e dizer da Países época. Não dá Baixos. jeito nenhum. Dá a impressão que há outros países que são altos, mas não. Não dá jeito nenhum de dizer Como é que se Países chamava o Baixos. instrumento que o Bonga estava ali a tocar? Para mim é um reco-reco. Exato. Mas não sei Mas se tem será outro esse. nome. Tem outro Chama-se nome? Dicanza. Mas Dicanza. é uma espécie Sim. de rec-rec. É, Sim. exatamente. De origem angolana, provavelmente. Não sei, não faço Isto ideia. foi o Mas deve ser, primeiro deve. disco Sim. que ele gravou. O Angola Foi 72. o Angola 72. Exilado E já. foi gravado já numa semiclandestinidade, porque ele não era nem Bonga, nem Barceló de Carvalho. Era o Francisco Rogério. E é muito engraçado Era o essa nome dele. designação. Era o nome, porque ele era ativista político relativamente enfim, de alguma maneira, à ditadura portuguesa também. Ele teve exilado na Holanda e ao por causa disso, colonialismo, não é? e teve que ir para a Holanda. Mas é muito engraçado se pesquisarmos sobre Bonga. a história de Bonga. Barceló de Carvalho era o nome verdadeiro dele, Era. não é o seu nome de batismo. José Adelino. Exato. Era o José Adelino. Mas é muito engraçado, porque na página, aquela primeira página logo que aparece, que é a página da Wikipédia de Bonga, sem aviso, os nomes começam a misturar-se. Então, se a pessoa não está atenta e não sabe bem a história, às vezes parece que estão a falar de muitas pessoas. Várias porque aparece, entidades. portanto, José Adelino, Barceló de Carvalho, e depois, também conhecido por Francisco. Bonga, até aí tudo bem. E depois, de repente, Francisco Rogério. Exato. Então, mas quem é? Mas quem é o Francisco Francisco Rogério? E aqui, Rogério. às tantas, a pessoa não percebe bem. Mas sim, ou seja, ele vai então para Países Baixos, lá está, não há jeito nenhum, e grava este Angola 72, que é considerado assim, um dos mais importantes discos, é não um é? som afro-rock quase, digamos. Na altura havia muitas bandas como Ozzy Biza. O Ozzy Biza. E quanto aos penteados, um toque afro do baixista, Todos eles traziam anos também- 70, Disco Sound, Amsterdão. Mas era decididamente uma bota branca. Eu ainda ouvi. Eu acho que era, uma- eu acho que era. Talvez eu tenha ainda sido ouvi eu no a colocar a Bares do dúvida, Dia. mas também quis acreditar que havia algum decoro Vamos por aí, e um vamos certo por aí. protocolo na televisão deste Pois, tempo. eu ainda Claro. ouvi no Bar Zodíaco. Esse bar, que depois percebi que foi dos primeiros bares em Lisboa... Que tinha música Sim, que africana. começou por ter... Não, Porque começou o- mesmo por ter concertos de Porque- jazz e de que rock. passa a imodéstia. Eu penso que naquela fase da minha vida do Passeio dos Alegres e tal, nunca ninguém trouxe tanta música africana quanto eu. O Dani Silva. O Dani O Silva. Dani Silva foi logo dos primeiros, mas a Lili Chiumba também, que ninguém se lembra quem era, porque havia só oficialmente a música da África, que era o do Ouro Negro, que era assim uma espécie de joia da coroa, não é? Exato. Mas não, mas havia também um grande movimento. Também o Bana, por exemplo, Sim. que tinha o seu Monte Cara, onde eu ia muitas vezes comer cachupa e Exato. dançar. e Cabo tal. Verde. Exatamente, Cabo Verde. Cabo Verde. E, portanto, quer dizer, havia muita gente a fazer música africana, de tal maneira que Mais no passeio dos Alegres Pois, ele pronto, está aí está. aqui a dançar ele. e a cantar. Museu Isto, Júlio portanto, tem Isidro. apenas 40 anos. Não, um bocadinho mais. Engraçado. Deixa-me ver, Júlio. Que Isso foi em que maravilha. altura, Júlio, essa fotografia? Exatamente. Em que ano é que foi? Em 1981. Ah, ou ok. assim. Então já foi assim, uns bons anos depois Exatamente. daquelas imagens que estávamos a ver ali. Este programa, João Martins, que programa era este? Apresentado O por- João Martins era um grande profissional de rádio que trabalhou na Renascença quase todo o tempo e que fez também alguns programas na área da música para a televisão. E o João Martins é que lançou um programa que era obrigatório para a malta nova naquela altura, que era a 23ª hora. O programa Eu ia era para o ar, ouvinte, eu ia era para o ar. ouvinte. Toda a gente ia Eu era ouvir ouvinte. a 23ª hora, das 23 à 1 da manhã, com a voz lindíssima do João Martins. Ele primeiro tinha sido vendedor de publicidade Que da engraçado. própria Rádio Renascença. E depois, com o Jorge Schnitzer, por exemplo, também, fizeram um grupo que
era muito inovador. E ele, entretanto, fez vários programas, fez uma produtora e fez vários programas. Este era um deles. Mas fez também o Discorama, também tinha... E o António também Sérgio tinha também assinatura tinha um dele. programa na Renascença. Sim, o Como pai é- dele era produtor na Como é que se chamava o programa do António Sérgio? Alguém se lembra? Não faço ideia. Seria Rolls Rock. Rolls Rock. É Era possível. o Rolls E Rock. havia a foi- meia de rock Rui Pego. Exatamente. Isso era outra, meia de exatamente, rock. Acho que era o Rolls exatamente. Rock, não era? Antes de ir para a comercial. E, Tenho a certeza. portanto, naquela altura, a Renascença, das 23 à 1, mobilizava o país inteiro. Ali com os Porque programas passavam as de... músicas Claro. todas que não Pois. havia. E... Mas este programa era na RTP, Não, obviamente. este não. aqui que Ele vimos, claro. depois fez um programa de... Fez este programa que era gravado, nesta circunstância. Este era gravado Claro. no Bar Sabem Zodíaco. de quem era Mas este? havia mais bares Quem tomava também. conta deste bar? Sabes quem era? Teresa Guilherme. Não. Margarida Martins. Ela com 23 pois é. anos. Pois é. Não que me lembre propriamente de haver à porta, porque eu nesta altura nem sonhava cá andar. Ela foi porteira do Frágil, Mas foi era Margarida Martins e o marido que tomavam conta do bar Zodíaco. E é daqui Zodíaco. que ela depois vai. Frágil. É o Manuel Reis que depois pega nela para ir para o Grande Frágil. figura, Manuel Reis. Grande Exatamente. figura. Vocês sabem o que é que quer dizer bonga coeda? Que é basicamente o É cota o bonga? pseudónimo. Hã? Cota Bonga? Não. Não é? Significa apanha e corre sem parar, ou apanha e baza. Sendo que ele corria sem parar de facto. Pois, tem a Ele ver foi. com isso, se Eu calhar. tenho aqui dados muito concretos sobre isso. Portanto, ele começou em Angola, depois veio para o Benfica, que representou entre 67 e 71, e a seguir foi para o Belenenses. E depois daí, como há pouco dissemos, Mas estás a isolou-se e falar foi da para a carreira Holanda. como jogador de futebol? Não é jogador de futebol, é Atleta. atleta. Porque ele também Atleta. jogou futebol. Também. Mas ele onde se distinguiu foi como atleta de Sim, de atletismo. atletismo. E há imagens dos campeonatos nacionais até de pista coberta com ele, que eu já meti no inesquecível. Mas olhem só, ele foi conseguiu 7 títulos de campeão nacional em Portugal, 200 metros, 400 metros, 4 vezes 100 metros, 4 vezes 200 metros e 4 vezes 400 metros. Chegou a ser recordista nacional dos 400 metros com 47,2 segundos. Marca alcançada nos europeus de 69. Isto é, Exato. o Bonga era um atleta... Era um grande atleta, Alvin. Um Grande atleta incrível. E um grande atleta. dançarino. Ele ensinou-me a dançar aquelas músicas todas também. Portanto, ele Mas corria Júlio, e dançava. Porquê? Porque ele foi buscar, acho que é uma característica importante nele, aquele era de tal maneira nacionalista no bom sentido do termo, é evidente, que foi buscar a música dos moçecos, foi buscar a verdadeira música popular angolana para, de alguma maneira, contrapor também uma colonização da música portuguesa. Mas eu acho E graça... foi aí que começaram os primeiros problemas. Eu acho graça às pessoas que conseguem acumular duas atividades onde se distinguem. Neste caso, o Bonga começou timidamente a ser artista, onde tinha verdadeira notoriedade era a correr, Como não é? Como atleta. como atleta, e exato. eu dou sempre o mesmo exemplo, é verdade. A RTP, durante muito tempo, teve aqui um apresentador que eu acho que se chamava João Gonçalves, que era jogador de handball, Exatamente. representava a Exato. seleção. A sério? Assim, sim, Exato. jogava no Fazia Benfica. desporto, fazia desporto. Não, eu cheguei a ver isto, que era ele a dizer assim, e ontem o Benfica, não sei o quê, ganhou com o Sporting, então, depois apareciam imagens e ele estava lá a jogar. Exatamente, Isto é inacreditável, é o apresentador. Reportava sobre si próprio, não é? E isso é incrível. Que será- Não, e- Eu acho que ele foi depois presidente da Federação Portuguesa de Handball, tenho Exato, quase certeza exato. disto. E agora não sei o que é que é feito. E Olha, não sobre, sabia sobre o disso. Bonga, ainda vos posso acrescentar mais uma coisa. Um dos maiores sucessos dele é o Tenho uma Lágrima no Canto do Olho. Pois tem. Pois sim, é quase aquela canção que lhe que fica colada para sempre. Exatamente. E num programa que eu fiz para a RTP, chamado Sortido Fino, que era da minha autoria, mas eu pus como apresentadora a Ana Maria Lucas, há um momento que me envergonha, evidentemente, porque há um quarteto, todos a cantar o Tenho uma Lágrima ao Canto do Olho, sem o Bonga. Portanto, canto eu, canta o Pedro Barroso, canta a Teté, o palhaço, Bem. e canta a Ana Maria Lucas. E Existem dançamos com provas coreografia. disso? Há provas? Eu tenho, mas está escondida. Isto deixa um rastro enorme. Eu estudei na Universidade da Beira Interior e havia uma figura, na altura conhecida, que era o chefe dos serviços académicos, que era o Dr. Melo, e lembro-me que a Tuna também tinha uma canção que lhe era dedicada, que era Tenho um Mel no Canto do Olho. É o Mel da Secretaria, era assim que era conhecido. Portanto, mas o Bonga vai muito mais longe do que esta, Pois do é. que esta E, e do que a Gonçalo, Mariquinhas. Tem um, Ainda está ativo, e atenção. digno de estudo. Ainda Sim, está ativo. Está ativo no alto Em dos turnês seus. O Bonga
Bonga devia dos ter seus uma 80 série, anos. não é? O Marco Paulo agora tem uma série na SIC. Quem sabe, O Bonga devia Alvin? ter uma Quem série sabe? na RTP. Quem Eu propunha sabe? também talvez uma tese de doutoramento sobre alguém que se Bonga. distinguiu no desporto, com esta voz rouca. Uhum. Qual é o paralelo entre o Bonga e o Rod Stewart? Era a minha exemplo. proposta. É, Só Exato. chutava Era a minha bolas. Está aqui Eu não um- jogava, chutava bolas. Eu fui ver um concerto dele nos Belenenses. Claro que levei com a bola na cabeça. Mas era a pergunta que eu ia fazer também. Ele era um bom jogador? Não, ele gostava, tinha um campo de futebol em Beverly Hills, que eu sei onde é que é, e quando veio aqui cantar aos Belenenses, trouxe uma série de bolas, estava todo feliz porque estava a cantar num estádio. E mais uma coisa, ele tinha um avião particular e vinha ver o Celtic e chegou a vir aqui à Lourdes, lembras? Sim, era um grande aficionado, Eu estive com ele exatamente nesse concerto. personagem. Nesse concerto Dos e Belenenses. do Belenenses, reparei uma Mas coisa. eu não estava, no caso, eu estava a falar do Bonga. Ele não estava a para falar do Depois nós brilhar em falámos do Rod palco, Stewart. sempre teve uma boa forma física. Agora tem os problemas inerentes a pessoas próximas da minha idade, não é verdade? Portanto, é o joelho e tal. Exato. E que há tempos andava a Inerências. cochear em palco. E outras coisas. Inerências. Enfim, inerentes. Mas ele tinha, o pé do microfone era em fibra. Não Sim, era sim. em metal, que Não era era em para metal. ele poder fazer aqueles números todos para tirar o Claro. microfone para trás e tal. E depois O nosso tirava as Rod Stewart. bolas do palco, E lembras-te? depois eram as bolas. para as piruetas. Uma coisa de que nós vemos aqui muito, sobretudo no gramofone, porque tem a ver com as atuações musicais, e que hoje em dia já não acontece na televisão. Muito frequentemente os programas de música, e também porque hoje em dia os programas de música já não são assim tão frequentes na televisão, eram feitos em bares, eram feitos nos sítios, não é? Isso agora já não acontece e isso é muito Sim. engraçado. Acho que tinha a ver, primeiro, o Júlio saberá se calhar comprovar melhor que eu, mas tinha a ver também, por um lado, com questões logísticas, não é? Os bares estavam preparados. Já estavam equipados, com não é? sistemas Portanto, de som e de luz e tal. era. Depois também acho que tinha a ver, provavelmente, com uma ideia de replicar o mais possível o momento ao vivo, numa altura destas. O Não Piano havia. Bar com a Simone foi Claro. um programa excepcional. A música ao vivo, pelo menos eu penso eu, passava muito por estes locais fechados de média e pequena dimensão. Estes Pois. espetáculos que nós vemos hoje dos grandes pavilhões, dos ginásios, dos campos pequenos, não era uma coisa tão frequente. Não é? O que, sem querer, tornou-se engraçado, porque o que na altura era provavelmente uma solução de prática, não é? Acaba por ser hoje em dia um património em termos de arquivo, porque foi uma forma de preservar não só a canção daquele artista que foi gravada naquele momento, mas também aquele espaço, Os não é? locais, Que sem exato. sabermos E alguns são memoráveis, claro. se conservaram porque aquela Eternizaram-se. canção Que até transformaram em videoclipes. Alguns videoclipes foram feitos. O Vítor Espadinha, a eterna canção de Vítor Espadinha, é feita também numa discoteca ali perto da Avenida de Roma, com ele a dançar. E Claro. tal. É feito uma discoteca. Aliás, Qual discoteca? Não era Caixote, talvez. Acho que era Há uma Não, discoteca não, na não. Avenida de Roma, que é a Mimosa, que toda a gente... Mimosa, é Primorosa. Primorosa, isso Mas isso na mesmo. altura não era A Primorosa, era o Primorosa do Sarabanda. Alvalade ainda existe. Claro Mas que existe, é um Primorosa sucesso, é um sucesso incrível. Ainda há pouco tempo lá estive, mas na altura era o Sarabanda, não era a Primorosa. Sim. Quer dizer, se calhar foi Primorosa, Sarabanda e voltou Mas de a ser. notar que antes de haver o advento dos telediscos e dos videoclipes, Muitos- depois em Portugal entrou bem a partir dos Muitos anos 80, gravados aqui na RTP. eram feitos nos próprios programas de música. Isto é, Exatamente. dentro dos É. programas, entre o momento da atuação e da entrevista, fazia-se também um teledisco, digamos assim. Era E há, teledisco. desde os anos 60, desde o Há Discorama... canções cujos telediscos são feitos aqui na RTP. E há, ou seja, há coisas feitas, o cujo- Discorama é um claro. belo exemplo desse, um programa dos É. anos 60, feito em película, com animações, com trabalhos absolutamente de orivesaria pura, E feita... 16mm, e era feita em 16 que se transformou em milímetros, era telediscos vídeo. das próprias canções, não é? Nós já Com tive- coisas Vocês belíssimas. estão a falar daquele programa onde também participou a Adelaide Ferreira. Possivelmente. Aquele do não, acho que é feito... É provável, sim. Isto tinha a mão é do gravado grande Luís na Andrade. RTP, mas não tenho a Ferreira certeza se é tem esse. um videoclipe gravado dentro das jalas no Jardim Zoológico. Mas eu não Sim. estava a referir a esse, estava a referir a este tal programa que o É Gonçalo está a provável que possa dizer, ser, porque este em que os deixou- artistas iam e faziam um videoclipe com Claro, o programa. mas mesmo nos anos 80, ainda nos Era anos o tempo 80 que havia, não é, e nos para anos pensar 90, nisso. nós tivemos casos como o Pop-Off e outros programas Sim. que, Pop-Off era que ainda incrível. produziam dentro dos próprios programas telediscos. Portanto, no fundo, para as bandas era duplamente bom. Não Claro. só apareciam na televisão, como Era ganhavam um maravilhoso, teledisco. claro, Exatamente. claro. Um videoclipe. Isso podia regressar, que isso era um sucesso para as bandas. É trabalhoso, mas sim. O problema, já que falamos nisso, já que estás aqui, é que se convencionou há uns anos esta parte que a música ao vivo na televisão não traz audiências. E então os programas quase todos o que fazem é, perante isso, colocam o momento musical normalmente no final do programa, que é para isto não afetar o resultado das audiências.
Mas eu tenho algumas dúvidas, não sei, podes-me esclarecer. Não, isto é um estudo que vamos todos fazendo e uma reflexão que vamos fazendo. De facto, a música ao vivo hoje em dia não prende como prendia, não é? Também provavelmente O que será? porque eu acho que também já não é tão peculiar e tão especial. As pessoas hoje têm acesso, felizmente, a muita Vocês música. vão ao YouTube e veem, E não vão é? a muitos espetáculos, há muitas plataformas, não é? E portanto acho que pode ter a ver um bocadinho com isso. Ainda assim, acho que a RTP ainda é a que faz e que trabalha e que coloca sim. espetáculos ao vivo. Mas não é à toa, nós vemos isso desde os talk shows americanos, que a música era relegada Pois, para o porque final. qualquer não talk é? show americano, a musiquinha é o que fecha. É, Sim. é, é só é o período de reflexão antes do final. E é sempre aquele sítio, claro, é aquele sítio do programa onde a E audiência depois ele tipicamente chega ali, vai. cumprimenta e vai embora. Bem, eu não sei como é que funcionam as audiências, mas às vezes fico a pensar, já que a música, imagina, tudo bem, vamos compreender até que isso acontece. Então punha-se a música logo no início do programa, que assim as pessoas não desligavam, que depois está a começar, não vou já Olha, desligar, não é? Mas dou-te exemplos. No 5 para a tentativas. meia-noite cheguei a fazer isso algumas vezes, Sim, em que sim, pôr a música logo a abrir E resultava? o programa. Às vezes resultava, outras vezes não resultava tanto. Sei lá, depende de tanta coisa. E eu penso que isso também tem a ver com a personalidade que se atribui à música. Sim, E a obviamente. importância que se atribui à música. Quando a música aparece num programa de coisas sortidas, também como um bocadinho do sortido, ela esfuma-se. Sim. E, portanto, não lhe é dada a devida Não é importância. central, não é, Júlio? Se porventura Não é central. a música corresponder à apresentação do artista, daquilo que ele está a fazer, eventualmente até de imagens complementares. Às vezes sobre a até sua o carreira próprio e tal, programa já depois se sabe que o a artista música vai já vai apresentar embrulhada de outra a música maneira. de uma forma um bocadinho diferente. Tipicamente nos Era- programas norte-americanos, no Era Jules isso que eu ia Holland dizer. ou no Jimmy Fallon, ou o que seja, encenam aquela canção. Também há muito mais tempo para a preparação, não é? Encenam uma determinada canção para aquela apresentação única naquele programa, com aquelas características. Já vão com uma certa E nestes expectativa. tempos também a banda ao vivo. Claro, isso importante. é Vocês bastante... todos, BBC vocês do todos já Jules. Jules apresentaram. Holland. Vocês, Jules Holland, nesta por mesa, todos menos eu já apresentaram programas de televisão com música, não é? E sabem, e a tentativa hoje em dia para se conseguir manter essa chama acesa é isto que a Inês diz: é tentar que as bandas recriem ou criem um Tornar momento aquele inédito, momento especial, claro. um momento inédito com uma versão inédita que mais ninguém tem. Sim, para criar a aquele não efeito ser do dia a o seguir inesquecível, do ou já o viste a Cinco à versão Meia-Noite, de ou, fulano no não é? programa tal, não é? É um bocadinho E por aí. isso acontece muito. O Júlio tem momentos, por exemplo, de ter Claro. versão Por exemplo, o únicos, Jules não é? Holland continua a fazer na BBC o programa que eu gostaria de fazer antes de fazer 100 anos. Portanto, Fazer o Júlio Holland. O Júlio Era Júlio Holland. Holland. Júlio Holland. País Baixo. Júlio País Exato, Baixo. o Júlio País Baixo, cá está. E a coisa dá a volta. Bom, no Cómicos, o António Faria a lembrar-nos como Ana Bola sempre foi absolutamente magistral a interpretar primeiras damas. Minhas amiguinhas, meus amiguinhos, pois muito boa noite. Até que enfim, que a RTP, Rádio ou Televisão Portuguesa LP, perdão, EP, se lembrou de como os senhores telespectadores estão carentes, de alguém abasilado, abaliçado, que lhes dê alguns conselhos, pois abrangendo campos muito vastos, ainda por cima, que agora já estamos com o pé na Europa. Pois não podem imaginar, pois como me sinto feliz, pois por ter sido a minha pessoa, pois a escolhida, pois para o efeito, o que sem festas moldaças, falsas modéstias, pois foi a decisão mais acertada, pois a mais coerente, pois a mais barata, a mais sensata. Não é para... Aí está, Ana Bola, com um magnífico penteado, Manuela Ramalhão. Bom, acho que eu não me lembrava desta personagem, mas estamos aqui a falar de Manuela Ramalhianos, não é? Claro. Acho que não há dúvidas Certeza, de que não é? seria aqui Difícil inspiradíssimo. evitar, Agora, foi uma primeira-dama que eu não vivi, se calhar, com tanta atenção, não é? Porque era mais Aqui era os mais maduros criança. viveram. Aqui os maduros viveram. Pronto. Que semelhanças encontramos entre Poucas. a por tal realidade e sinal- e por tal aqui a sinal, imitação? poucas. Para já, porque a voz da doutora Manuela Yanes é uma voz muito mais suave. Mais meiga, talvez. Exatamente, mais que aqui meiga. a Bola não fez. Eu penso que ela não se quis aproximar, ela não quis fazer uma caricatura da doutora Manuela Yanes. Eventualmente, brincava-se na altura com a circunstância de se consumir muita laca. Sim, essa era a grande Mas característica. eu penso que era só isso, porque de resto, E aqueles nem a lápis? senhora é disléxica. Pois, Não. exato, Não, porque nem pensar. foi o que me A fez ficar doutora, na dúvida, não me lembrava nada de... doutora Nalianes Aliás, era para muito... mim, o prazer que eu tive foi que comecei a ver a Ana Bola e comecei a andar para trás, desde
os 2 anos mais furiosos e delirantes da minha vida em que vivi com a Ana Bola. Pronto. Está dito, está E dito. para além disso, logo a seguir, ela começou a trabalhar em televisão comigo. Logo a seguir, portanto, ela fez comigo logo o Fungacá da Bicharada ainda. Fez comigo o Passeio dos Alegres, onde eu criei uma figura para ela que era a Anuxa Mil Homens, que era fantástica. Depois tínhamos um júri internacional, onde tínhamos um chinês, tínhamos um africano, tínhamos a americana, que era ela, evidentemente, vestida de Sheila. Estava muito engraçado. E tivemos o problema do chinês, porque o chinês eu batizei com o nome de Fan Xixi. Pois. E passado 2 semanas, a Embaixada da China apresentou um protesto, dizendo que cada vez que saía alguém da Embaixada, chamavam-lhe Fan Xixi, portanto eu tive que mudar É e neste- passei Não cai- a pôr não o cai Zé bem. Povinho. Eu apresentei os prémios Bolitos, alguém se lembra dos prémios Bolitos? Claro, claro. Eu nunca E usei ela os recreios. gravou comigo também a cantar, peço desculpa, os Jagunços do Ritmo. Tivemos um grupo chamado Os Jagunços do Ritmo. E a Ana Bola tem um ritmo, uma energia vulcânica. Trabalhar com ela, e o Júlio sabe, é qualquer coisa de delirante. Portanto, se nos estás a ver, vê se te lembras da noite em que nós dois apresentamos então os apresentaste os prémios Bolitos Bolitos com a Ana Bola. com ela. Pá, foi um delírio completo, porque realmente ela impõe um ritmo dos diabos. Pronto, acabou. É vulcânica, não é? Olha, eu lembro-me agora de uma outra coisa, que eu não sei se alguma vez falamos sobre isso, é bem possível que sim. No Duarte e Companhia havia um personagem que estava sempre a dizer mim não selo chinês, mim selo japonês. Sim, Sim, exatamente. claro. Bem, pois. este personagem trabalhava também na RTP e, na verdade, era mesmo chinês. Isto é, basicamente, ele passa toda a série do Duarte e Companhia a dizer que não é chinês e ele era, de facto, Mas chinês espera, e trabalhava aqui. É trabalhava incrível. na RTP? Trabalhava na E o RTP. filho Era, trabalha cá. exato. Ah, não Sim, sabia. sim, muito Que engraçado. Sim, muito engraçado. É uma boa história, não é? Eu acho que é, Muito bom. sem A dúvida. a Ana Bola faz parte do arquivo, como o arquivo faz parte da Ana Bola, não é? É Sim, uma sim. daquelas figuras da qual a RTP Memória desfruta e bebe à vontade, porque tem um manancial enorme. E eu acho que ela aqui revelou o jeito para este tipo de figuras, este tipo de personagens, que foi fazendo depois ao longo Sim, da, por isso que eu brincava da também carreira. esta- não é? Depois com a Maria Rueff, as 2 manicures que era. Sim, como é que chamavam A os Dora e o manicures? Dário. Sim. que é- Dário. Não, e depois esta é inevitável ministra, não é? encontrarmos aqui Exato. Sim, exatamente senhora Mulher do ministra. ministro. a Sim, mulher senhora do ministro e depois a senhora senhora ministra, não ministra, é? exato. Encontramos já aqui uns trejeitos Aliás, dessas seguindo o Yes personagens. Minister, não é? Que começa por ministro e chega a primeiro-ministro. Claro. Aqui Exatamente. ela passa de Isso mulher do acontece ministro muito hoje em dia, para acontece ministra. muito. Não me lembro nada deste Cartas de Humor. Não sei se era um programa em si, se uma Sim. rubrica de um programa de humor. Era um programa em si. Era um programa em si. Era. Ok. E ela teve também uma espécie de talk show sim. aqui na. E trabalhou comigo na rádio. Eu ainda publiquei no meu Facebook, aqui há meio dúzia de dias, uma fotografia, eu e ela a trabalharmos na rádio, onde no coreto do Jardim da Estrela. Sim. E em pé atrás está o Rui Morrison, Sim. o meu Eu António vi Barra. essa foto, Júlio. Vi muito essa foto na engraçado. sua... Ela esteve E no tínhamos feito FM um concurso de comercial. queijos. Tínhamos Esteve feito um no concurso de queijos. Esteve no de FM queijos. comercial, não foi, Júlio? Mas em que E a contexto? Explica lá. mesa... Não sei porquê. Porque como comemos muito queijo, eu não me lembro. Exato. A mesa, ainda tinha os giradiscos, a mesa está cheia de queijos daqueles de bola limiano, aqueles que até têm poder de voto, como vocês Pois sabem. Claro, claro. Ainda me lembro, se bem me lembro. Bem, estamos aqui a falar da Ana Bola e o Alvin falou aqui do Duarte e Companhia e parece-me o timing perfeito para falarmos então dessas tais novidades, não é? Com tudo o que isso tem de irónico na RTP Memória, que temos para breve aqui no nosso canal, Gonçalo Olha, Mandaíl. a novo Vida Nova e algumas séries novas também, e vamos finalmente, ao fim de alguns anos e de muitos pedidos que fomos recebendo dos espectadores. Antes de mais, vamos aqui fazer um bocadinho mais de suspense. Esses pedidos chegam como? Através das redes sociais, ou seja, Chegam as pessoas têm um bocadinho a ideia de que, como é velho, ou seja, como é antigo, que é fácil, não é? Que está ao dispor e sim. como passou na RTP, que é só ir lá buscar, não é? Mas não é. Não. Olha, o grupo RTP, o universo RTP, tem muitos pontos de contacto. Há o correio do espectador, que hoje funciona por e-mail, há os telefones, mas também há, obviamente, as redes sociais, os canais oficiais da RTP, e neste caso da RTP Memória, que tem nos comentários, nas nossas publicações. E não há dia que não recebamos sugestões, dicas e pedidos, o que é muito engraçado, porque significa que é um comboio que não para, não é? E as pessoas pedem muito. E, uma das mais pedidas, de facto, que é um monumento televisivo, não só qualitativamente, mas também quantitativamente, e que vamos estrear já em janeiro, e portanto já agora, praticamente no tempo deste programa, que é o Dallas.
JR! E, portanto, JR! a família Ewing volta à televisão Victoria portuguesa. Principal. Exatamente. exatamente. Estes primeiros tempos, que vão de 78 a 91, e portanto que é no fundo a série clássica, então, aos O Dallas 14, era pam, 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 de uma coisa chamada Lorimar Pictures, que aparecia... Exatamente. E o rancho. E o rancho. E o não é? Aquele rancho Ewing, que era o South Fork. Mas o não é? grande acontecimento do Dallas, pelo menos que eu me lembro, foi a primeira vez que aconteceu isso com uma série, foi eles mataram um personagem O que era... JR? Não era o JR, não, Não, era foi o outro, Bob sim, sim. Ewing. Era o Bob Ewing. Bom, exato. E o público Ficou chocado. ficou chocado e pediu para reanimarem para o personagem. Tragam o Bob Ewing de volta. E eles trouxeram no outro episódio. No Alex tive o Bob Ewing como meu convidado. Bem, Foi engraçadíssimo, porque... Teve? Sim, Mas foi fácil isso? Ou... Foi relativamente... Naquela altura, normalmente era eu que era contatado. Acontecia. Uau. Mas ele veio a Portugal, portanto, por alguma Veio só para razão. isso e depois houve um jantar e tal. Foi um jantar com Uau. ele e com a mulher e tal. E ele era um bonitão, não é? Era. E eu consigo convencê-lo a meter um barrete de campino na cabeça. Portanto, eu tenho uma fotografia dele. Ele com um A barrete. destruição de um mito. Espetacular. Foi muito Porque, engraçado. no fundo, o que se passava no Dallas, aquilo no fundo, Campinos e o que se passava em Dallas é tudo a mesma coisa. Um rancho. É uma exatamente espécie de por isso. Só uma Lusíria. espécie de rancho, não é? uma Mas só que Lusíria um era texana. nos Estados Unidos e o outro era em Não tinha Santarém. graça E nenhuma. depois o petróleo, atenção, Claro. o Texas é um grande produtor de No petróleo. fundo, é não uma deixa de série ser muito a coisas. mesma É, coisa. E a CBS Vitória fez um- principal Não é? era casada com um cirurgião plástico. Exatamente. Fez dela uma espécie de. Quem a andar conheceu modelo, bem porque- foi o grande Dr. Domingos Gomes. O Dr. Domingos Gomes. As ligações Olha, impressionantes. o Dr. Domingos Gomes, que tenha muita saúde, conheceu bem a Vitória Principal. E é uma coisa que ele me falava muitas vezes. Eu disse, sim, senhor, doutor, grande, Com grande grandioso. orgulho, imagino eu, não é? Além Foi disso, num congresso qualquer de médicos e ela estava lá. E, portanto, já no final deste mês de janeiro estreamos. Vamos vai ser estrear o possível ver o Dallas. Dallas na RTP. É fantástico, não é? Neste Vou tempo. perder um agora. Nem outra ouve. vez. Esta primeira da Primeira vida. CBS, que é muito tem uma história muito curiosa, de E facto. pela primeira vez vai ser possível, uma coisa que não era possível na altura na RTP, que era andar para trás. Vai ser possível andar para trás para ver o Exatamente. Dallas. Aliás, este episódio que o Alvin conta, que deu um Exatamente. episódio chamado Who Done It, não é? Que Yeah. é mesmo quem fez, quem matou. Teve várias histórias, não é? Sim, Desta a Lusíria consternação texana. total. Tem uma coisa muito engraçada, nasce como uma minissérie, a ideia era ser uma minissérie de 4 ou 5 episódios apenas. depois criou-se E essa um monstro. minissérie transformou-se na primeira de 14 ou 15 temporadas desta fase. O JR, só para dar uma última curiosidade, o JR Ewing, não é? Que era o ator Larry Hagman, teve que mudar de casa mais do que uma vez na vida real, porque era tão odiada a personagem na vida verdade, americana. Gonçalo, as Ele teve que pessoas mudar de morada, insultavam-no. de identidade e de Insultavam-no, residência. não é? de morte. Insultavam-no. Ameaçava de morte. E, portanto, estas centenas largas de episódios vão estar connosco agora durante, a partir de janeiro. Vamos ficar com a série toda. Vamos ficar com esta temporada É, clássica grandioso. nova toda. E a passar Grandioso. quantas vezes por semana já agora? E todos os dias em prime vai ser time. tipo um vilão. Portanto, nós tínhamos uma vez por semana. Vai ser tipo Agora um o vilão, sofrimento ora é bem. atenuado nesse aspecto. Grande notícia, Gonçalo. Grande notícia. E pá. temos uma outra já agora para fevereiro, um bocadinho, porque fevereiro já estamos naquele inverno profundo e com saudades do bom tempo. Também de um outro clássico um bocadinho mais recente, não muito mais recente, mas um bocadinho, porque já é de 89. Que já esteve pela televisão portuguesa mais do que uma vez, mas que oferecido desta forma é a primeira vez, que é o Marés Vivas. O E eu Fico sempre a tentei ver. ser extra porque eu via perto de onde eles filmavam. Aquilo era uma série pobrezinha, não tinha grandes Inicialmente, audiências. sim. Nada. Quando foi vendida, vender sol aos californianos é vender areia no deserto. Claro. Então, Exato. eu vi-os a filmar e tentei Tentaste ser imitar-me. Eu vi a Mas tu- Pamela Wing, a Pamela, A Pamela Anderson. sim. várias A vezes. Pamela Anderson, sim. Tu viste a série assim filmada? Sim, Que porque eles engraçado. filmavam praticamente no mesmo sítio, só que mudavam a câmara por dois lados. Pois. Eu E o julgo que famoso conheço essa Mitch zona. Buchanan. Claro, O Mitch aquilo em Santa termos de Mónica. cenário não era Era em Santa impecável. Mónica. em Paupérrimo. Santa Mónica. Eles eram, na América, das piores audiências. Eram Sim, a Pois. série Quando- atingiu, quando Vendida começou a ser para o mundo exportada para o mundo inteiro, É tornou-se evidente. a série de televisão mais vista. evidente. Eu também o Impressionante. Está no entrevistei. Guinness. Também o Fui entrevistei, também ao- jantei ao- com ele cá. Ao David Hasselhoff. Exatamente. Simpático. E veio duas vezes. Veio uma vez ao meu programa só para dar uma entrevista. E veio outra vez ao meu programa para cantar, porque ele também Ele tinha canta isto. Claro, na Alemanha, canta. é muito famoso na É muito Alemanha. famoso. É. Aquela canção famosíssima que é o Hooked on a Feeling, que tem um videoclipe que eu recomendo. Na a todos que Alemanha é vejam. super Pamela famoso. Peça, é um dos Alemanha, videoclipes de mais televisão. ridículos de sempre, há que Sim, sim. dizer. Tem, por exemplo, David Hasselhoff, como dizer, ia dizer a cavalo numa águia, mas isto não faz sentido nenhum. Mas é o que ele está a fazer. Cavalga no fundo. uma águia, A cavalgar uma águia. Mas agora, Sim. Isso vocês é- sabem- isso- mas é também de uma
de uma grande atualidade isto. Exato. sem dúvida, Gonçalo, sem eu perguntava-te... E também vai passar todos os dias? Também vai passar todos os dias, a partir de fevereiro, meu portanto, vamos ter Deus do céu. estas Vão duas ser prendas. audiências incríveis. E muito sol se Os separarem reality entre a shows estão Califórnia e o feitos. Texas. não é? Exatamente. Vamos estar aqui muito soleados este ano. Aquilo que te perguntava há pouco, esta ideia de que por já ter passado na televisão, que Sim. está ali arrumadinho numa prateleira e que é só repor, Tens razão. não funciona bem assim. Portanto, Não, há direitos que têm que ser comprados, não é? Eu, aliás, vim ao programa apenas para poder dar esta explicação. Exatamente, mas isso é uma às coisa- pessoas, é engraçado que é normal perceber como é que não- isso funciona. Claro, que é normal que não compreendam e nós vamos justificando. As pessoas pensam que, porque como já foi exibido alguma vez, é passível de ser exibido de novo, não é? Não. Se já deu na RTP alguma vez, pode dar de novo. E não é assim. Ou seja, quando estas séries são estrangeiras, têm detentores, portanto, têm donos, não é? Uma larga maioria desta fase americana, porque foi o que ocupou o imaginário coletivo em Portugal, mas não só, e, portanto, estas séries têm dono. Quando são compradas por um período de tempo e por um número de exibições. Pois. Vamos imaginar, compramos agora o Dallas, porque pode dar durante 2 anos e podemos repetir uma vez ou 2 vezes. Pronto. E, portanto, é sempre com estes parâmetros. Portanto, tudo o que tenha estado no arquivo, no nosso passado, que seja estrangeiro, não é nosso. Claro. E, portanto, para podermos voltar a exibir, temos que voltar a adquirir os direitos e voltar a negociar os direitos num mundo que não é fácil, porque hoje toda a gente compra muito catálogo antigo. Sabes se a RTP Que há aí um Memória... movimento qualquer das pessoas quererem claro. Repare, as ver, não é? Netflix desta vida, as plataformas de streaming também compram um catálogo antigo, não é? E, Claro. portanto, a E isso competição é também grande. o valoriza, não é? De repente... Sim, torna tudo mais caro, Claro. o que para nós também, quando estamos nestas negociações Claro. ou nas feiras, como deve imaginar, não somos propriamente um grande player É, ao exato. lado do tipo da Fox ou da Vem o Paramount. Gonçalo, ou da- mas daí... Aí sim é que lá entra o País Baixo. Não, mas é interessante perguntar-te, por Somos um exemplo, país baixo. se a RTP Memória encontra paralelo noutros canais de televisão europeus, por Sim, exemplo. há alguns canais de clássicos e de arquivo. Os serviços públicos, em geral, todos têm alguns serviços desses. Por exemplo, aqui o caso da TVE em Espanha já teve um canal de televisão. Na altura decidiu, há pouco tempo, não há muito tempo, mas há uma década, sensivelmente, terminá-lo. O que Como está é a que se acontecer... chamava? A Nostalgia. Mas a Itália tem um. A Itália tem. Como é que se chama o da Itália? E há de Gold, tudo. penso eu, que se chama Gold. Sim, sim. E há, quer dizer, todos têm plataformas, algumas já não são canais de televisão clássicos, estão nas plataformas digitais, mas todas têm os serviços públicos, que são os maiores arquivos, são os serviços Claro. públicos, por razões óbvias. Vamos Claro. cá ver, no futuro, Todos têm. no futuro eu acho que fará sempre sentido haver uma RTP Memória, mas cada vez mais as coisas poderão estar armazenadas na RTP Play. É verdade isto que eu estou a Claro, dizer, é um não é? facto, é um facto. Todos os conteúdos da RTP as pessoas poderão consultar livremente no... No mundo moderno, mais do que estar na televisão linear, como nós a conhecemos, ou estar no digital, o importante é estar disponível, não é? E ser diária. E, Gonçalo, E muitas vezes permite-me- não está disponível, mesmo no digital, por causa deste problema Gonçalo, dos direitos, permite-me não é? só dizer uma coisa. Foi por isso que eu te enviei para o Musso and Franks. Exato. Musso and o Frank. restaurante Foste lá inesquecível negociar isto tudo, não foste? do- O Alvarinho mandou-te para lá. não Foi um Foi no pós-negociações. Musso and Frank Foi. que negociou. O que é que Não, mas foi em Los Angeles, de facto, em Hollywood. Eu mandei Mas depois, para o por Musso and recomendação do Álvaro, Se me fomos permitem, jantar. É um restaurante. tenho uma restaurante história do clássico. Musso- Clássico. Tenho uma história do Musso and Frank É uma fantástica. coisa. É que fui, Aparecem muitos filmes. Ok. fui almoçar com o presidente da MGM, ao Musso and Frank, porque aquilo é mítico, não é? Bastante. Aliás, até agora a nova série com o Michael Douglas, Sim. onde as conversas todas E o começam no filme Musso and Frank. Tarantino começa lá com o Pacino e o Brad Pitt e o... E vem o Fica nesse empregado, restaurante. as mesas são tal e qual assim, são assim redondas. Estão iguais, e tal. estão iguais. Coisas fixas. Estão iguais. Sim. Ok. E vem o empregado e disse, então o que é que queres? Eu disse, o que é que tem de peixe? Ele disse, tenho linguado. Eu disse, o linguado é bom? E ele disse, sim. E mais. E foi assim um bocado arrogante, mas disse, o linguado aqui é tão bom como em qualquer parte do mundo. Não. Vem o linguado grelhado, mas parecia que tinha estado ao sol, sem bronzeador e sem protetor Não, solar. aí Portanto, não. todo queimado. Aí Eu não, disse, Jogo. olha, meu amigo, eu sou de Portugal e devo dizer que este não é o melhor linguado. Não. De forma alguma. De forma alguma. Não, aí somos number one. Peixe, number one. matéria de Portugal. linguados, É há difícil outros competir Hollywoods. connosco. Bom, de facto, os arquivos existem para que tenhamos memória de feitos como, por exemplo, o Vitória de Setúbal a ter ganhado ao Liverpool. Parece mentira, mas aconteceu mesmo. E o Rui Alves tem provas. É o replay que vamos ver já de seguida.
está 1969, o ano em que o Vitória de Setúbal dava cartas nas competições europeias e aqui ia vencer ao Liverpool. É verdade. Primeiro, Taça das Cidades com Feira, depois tornou-se a Taça UEFA. Quando era pequenino, Era muito Taça engraçado esse Cidades conceito. com Sim. Feira. Entretanto, dar um grande abraço aos setubalenses e do Vitória Futebol Clube de Setúbal, como o Vitória Sport Clube de Guimarães. E depois, esta equipa extraordinária, treinada por um mestre, José Maria Pedroto, Maria que eu cheguei a Pedroto. conhecer. Pá, e gente como o Jacinto João, o JJ, o JJ. Cardoso, o Vital Guarda-Redes, o Figueiredo, o O Wagner. JJ que terminou a carreira dele num supermercado a arrumar Era um fruta, jogador ou- espantoso. Entretanto, o Vitória Futebol Clube de Setúbal passa em Liverpool, perde 3-2, depois continua e bate e bem o Dinamo de Bucareste e é eliminado pelo Hertha de Berlim. Uma fase incrível no que é hoje a Taça. Já não é Sabem Taça UEFA, que- a Liga Europa. Encontrei uma entrevista ao Fernando Tomé, Exato, que é marca o quem gol, está em marca o destaque gol. nestas imagens que o Rui Alves nos traz no replay, que é o herói da vitória portuguesa É, contra exato, o Liverpool. exato. E a entrevista que era feita ao Fernando Tomé, a recordar esta vitória, era precisamente, a primeira pergunta logo era: qual era a feira? Se isto era a Taça das Cidades, qual era a feira? E eu disse: a feira era a Feira de Santiago, diz ele. É a Feira de Que era a Santiago. Feira de Santiago que havia Olha, em eu, Setúbal. se me permites, gostava de dizer aqui uma coisa sobre isto, porque tirei um pequeno curso sobre este período, que é uma década de ouro do Vitória de Setúbal, Sim. porque o nosso querido colega Rui Alves, autor destes replays, aliás, já são umas centenas, portanto, a devida homenagem Brilhante, ao João Calixto brilhante, pelo Gonçalo. gramofone, Parabéns. ao Brilhante. Cómicos pelo António Faria e aqui ao Rui Alves pelo replay. Brilhante. O replay, então, é aqui, está convosco desde o primeiro dia. É não verdade. E o Rui fez um documentário dedicado a estes 10 anos de ouro do Vitória de incríveis, Setúbal, que são Gonçalo. absolutamente Incríveis. inacreditáveis, São ninguém tem notáveis, noção. é mesmo. Porque são as estreias de clubes como este, como o Liverpool, o AC Milan, há uma série deles que vieram cá e durante 10 anos seguidos o Vitória esteve sempre nas competições europeias. Portanto, é uma década notável. Com José Maria Pedroto ao leme e Terminado. uma equipa de futebol que eu vi jogar pequenino e tenho uma recordação muito grande e muito rapidamente foi, eu vi Vitória na tarde da morte do Fernando Pascoal das Neves Pavão. Pavão. E foi um jogo contra o Vitória. Sim, sim, Já sim. jogava o Otávio, o uruguaio Camper e tenho essa ligação e saúdo a malta de Setúbal porque o Vitória não passa agora, enfim, por uma grande fase. Como sabemos. Está numa fase difícil e também Mas por vai isso dar a volta, é vai algo dar que a nos volta. orgulhamos aqui, porque quando este documentário ficou pronto, através de contactos com o Vitória e com a Câmara de Setúbal, levámos ao Luísa Todi uma estreia deste documentário. Sim. E foi muito, não só foi muito bonito, porque a comunidade setubalense estava completamente apinhado de gente, completamente esgotado, Que giro. muito emocional, eu fiquei muito, muito surpreendido mesmo. E depois com uma coisa muito engraçada, não só estavam as velhas glórias vivas desta época, que conversaram um bocadinho em palco com as pessoas, como a equipa de Vitória, que atravessa um momento difícil, levou todos os seus jogadores hoje, muita malta nova, não tem propriamente, enfim, um recheio de estrelas, para ouvirem os mais velhos e ter ali uma espécie de lição de moral sobre Claro, a e de história motivação do também, clube. não é? Claro. Portanto, foi muito, muito bonito. Cheio de atletas também e de várias épocas. E Foi jogava muito lá emocionante. também o célebre Vítor Batista. Chegou a jogar, Batista. exatamente. Senhor Foi O o tal do Setúbal. brinquinho que parou um jogo porque ele perdeu o brinco Benfica na Sporting, relva. Júlio. Sim. Benfica Sporting. Para tudo para ele tentar. Aliás, E andou eu a tenho procura um grande do amigo, que tem um podcast que se chama justamente O Brinco do Batista. Exatamente. É isso. Essa história é real, atenção, É não é verdade. inventada. E o guarda-redes era o Vital, Diniz Que Vital. joga neste jogo, de Diniz Vital. Exatamente, Ele diz que tinha jogado no Juventude de Évora. se não Olha, estou em deixa-me erro. só dizer que investiguei aqui um pouco sobre o Liverpool e o Liverpool, de facto, tem uma performance absolutamente notável com as equipas portuguesas. Na verdade, só por 3 vezes o Liverpool perdeu com equipas portuguesas. Está o karma Tudo o Liverpool. resto, Em o Portugal. Liverpool ganhou, em particular, e para a grande desilusão do Álvaro, com o Futebol Clube do Porto. Sim, Desde que isso é encontra o o que é, Liverpool, pá. tem 0 vitórias. É o não é? que é, pá. É incrível. Mas depois, não sei como parei aqui com umas declarações de um mítico treinador do Liverpool que se chamava Bill Shankly. É o que estava ali, era o treinador do Liverpool. Já Desta sei o que é que época. vais dizer, já Bem, sei. e ele era conhecido por ter frases tem um tanto ou uma- quanto enigmáticas. tem uma incrível. Há duas, que é esta. O futebol não é uma questão de vida ou de morte. É muito mais importante do que isso. Exato, Bill Shankly. E outra, eu gosto muito desta, mas há outra que também gosto, que é: uma equipa de futebol é como um piano. São precisos 8 homens para carregá-lo e 3 homens que o saibam tocar. Não, era incrível, São estava boas no frases, banco. não são? E atenção àquela história, You'll Never Walk Alone. Claro. Os fãs, Sim, os adeptos sim, de sim, Liverpool, muitas vezes Mas protestam. quem é que criou essa frase?
É a canção. Ah, ok. É a E canção. eles adeptos Isto é da canção, pois. atrás da Claro, baliza. claro. Sim. Eu vi jogos em Liverpool e devo dizer que é uma atmosfera. Eu estive lá o ano passado, fui ver o Benfica, a Liverpool. Anfield Road. E curiosamente o Benfica até saiu de lá com melhor resultado que propriamente a exibição. À custa disso ficamos sem o nosso Darwin, não é? Que depois Claro. foi contratado pelo Darwin Núñez, Liverpool. pois. Mas sim, o ambiente era Incrível, não é? incrível. E pela primeira vez, eu com 48 anos, tive a certeza que se o Benfica ganhasse aquele jogo, íamos andar todos à porrada. Porque os adeptos ingleses começaram logo a avisar-nos, não é? Diz assim, isto, se as coisas correrem mal, vocês vão... Eu, por acaso, as achei que coisas ia vão ser correr aqui muito uma mal coisa para o muito vosso aqui a lado. chorar, Vai. isso não- Vai, querem ver isto? E aos 48 vão andar à porrada? Não pode ser. Mas Mas isso ia acontecer. é de facto notável. E o Vitória tem a equipa portuguesa a seguir, bem, depois do Benfica, do Sporting do Porto, e depois temos a seguir o Boa Vista e o Braga. É o Vitória a equipa com o melhor palmarés nas competições Exatamente. europeias, muito graças a esta Sim. década de que o Gonçalo Eu falava. tenho uma memória extraordinária do estádio do Vitória de Setúbal. Uma coisa chamada Woodstock à portuguesa. Não Foi sei no se Bonfim. sabe o que é. Exatamente, foi uma das maiores golpadas aqui em Lisboa. Todos fomos sujeitos. Houve um cavalheiro que era professor de liceu que Decidiu inventou fazer uma coisa chamada Woodstock à portuguesa. Pois, já estou a E ver. então a febre de sábado de manhã estava na berra, fizemos lá tudo, estádio cheio, não sei quê, Adelaide Ferreira, Júlio... Eu tenho o cartaz disso tudo. E depois o senhor desapareceu e nós nem para o lanche É ganhámos. curioso como todas as tentativas de replicar o Woodstock Correm muito mal. aqui ou nos Estados Unidos correram sempre Mas todas os bastante anúncios mal. de jornal são deste tamanho, eu tenho Pois. guardados. Woodstock à O portuguesa. Júlio tem que trazer esta história cá outra vez para Essa falarmos história é melhor boa. disso. Olha, Inês, Bom, só se me permites termi- dizer só uma coisa. Com certeza Este que sim. exemplo que na altura a nós nos bateu muito emocionalmente de Setúbal foi mesmo uma grande surpresa. Levou-nos na memória a tentar reproduzir mais a história destes clubes. É a história social do nosso país no século XX, não é? Especialmente. E, portanto, estamos a trabalhar com a Académica, também merece destaque, e o período que agora foi celebrado da crise estudantil, não é? Que se mistura com o futebol de forma muito intrincada, e não queremos parar por aqui, portanto, muito provavelmente... Muito bem. Isso é muito bem. Além de um outro trabalho que está quase a estrear em breve, não tenho data, mas mal tenho a data, vou pedir-vos aqui para nos ajudarem Claro que sim. sobre essa lenda chamada José Maria Pedroto. Também Muito a bem. RTP Memória está a preparar acabar um documentário biográfico sobre ele. Ora, muito bem. Como vê, estamos cheios de novidades aqui para estrear na RTP Memória. Bom, vamos terminar com um excerto de uma entrevista ao célebre cartunista Sam, de que conhecemos todos o guarda Ricardo, mas ele tinha muito mais coisas em casa para nos mostrar e vamos ver algumas delas agora mesmo no retrovisor do António Faria. Há pouco você disse que eu via o mundo, as circunstâncias, os acontecimentos lá de fora. Isso não tem impressão, não é bem assim. Eu vejo lá de dentro. O que me apetece sempre é dar a volta e entrar lá dentro e ser como toda a gente, porque não posso deixar de o ser. Mas apetece-me, de facto, um certo tipo de exploração. E através dessa exploração que, ou pelos desenhos ou com objetos, eu tenho chegado a, digamos, um certo maravilhoso, digamos, que me mantém permanentemente em estado de vigília e de interesse em relação àquilo que me rodeia. Isso é política? Também é tudo. Também é isso. No caso que estamos vivendo agora aqui, desta mesa, apeteceu-me, de facto, dar a entender aos adultos de agora o que eles foram quando tinham 3, 4 anos de idade. Vamos ver mais aqui do seu ateliê. Talvez queira fazer um pouco o retrato das pessoas que nós conhecemos da rua, todos os dias. No fundo, embora seja uma forma de fazer humor, eu talvez, sem bem me dar conta disso, vá um pouco mais longe. Eu queria mostrar-vos algumas das enxadas que estão aqui. A coleção é de facto maior. Estas estão recobertas a ouro fino. É uma forma de prestigiar um trabalho que tem sido, que é normalmente tão mal compreendido.
este outro que consegue, de facto, de uma forma muito simples, aumentar para o dobro o rendimento de qualquer operário. Portanto, este é o caduco, um funil condecorado, com merecimento, aliás. Este, o neurótico. Este é um ciclo vicioso. Perfeito. É o outro que está ali. Depois temos um funil fêmea em trabalho de parto. Você está-se a rir? E temos aqui um outro destinado às crianças subalimentadas. Tudo isto, de facto, funciona para quem souber utilizar, claro. Para quem souber utilizar, claro. Eu Muito bem. adoro o cenário e propunha já que este cenário fosse adotado para os debates políticos. O Todos. cenário, todos aqueles objetos. Cadeiras E a gigantes. cadeira? As cadeiras e as mesas gigantes Olha, só isso com era- políticos lá. Não isso era incrível? uma ótima ideia, porque metade da basófia ficava logo assim, Reduzida. não é? Reduzida assim a níveis muito mais Lá está. aceitáveis. Aquilo representa um país alto e eles são os Países Baixos. Era incrível. Os políticos que estivessem naquela posição, para começar, ficavam logo, sei Eu lá. acho que aquilo que tu tens para dizer e aquilo que tu tens que dizer tem que ser tão interessante e tão válido só por estar sentado ali naquela cadeira. A forma pequenininha. pesa, não é? A forma pesa muito. Portanto, tu Ele tens que diz ser isso, muito não é? interessante Claro. para as pessoas te ouvirem, porque Claro. de facto, quando te vês sentado ali naquela cadeira tão pequenina, a pessoa fica tão ridícula É que verdade. Pois, era, eu ontem, era uma antes de boa, vir para aqui, era uma boa ideia para debates. Não é para valorizar o meu trabalho, tanto mais está aqui o chefe, podia estar aqui a valorizar o trabalho. Eu não é para me demorei gabar, mais de uma hora para descobrir isto. Um papel em branco? Não, é que eu no entrevistei-o, original. eu entrevistei-o em 1986 Mãos para a frente, e Júlio. o tema a crise. era a crise. E não hoje estamos em crise. E sobre a crise, disse assim, dança Dança. neste país, pergunta ao O Correio. famoso guarda Ricardo. Exatamente, com dedicatória dele. A grande estreia Eu dele. tenho um monte, como estou a escrever o segundo volume do meu livro, ele vai ser prefaciador, vai esperar muito tempo, e então demorei assim, eu tenho que descobrir isto. Fantástico. Realmente acho que é. Eu só conhecia mais a versão de cartunista, o lado de cartunista do Sam, e desconhecia por completo esta. Delirante, não é? Que ele tinha estes objetos todos, o neurótico e o funil em trabalho de parto, e era muito incrível E era este lado do excêntrico Sam. no bom sentido. E ele Tinha via-se tinha um grande sentido de humor. Exato. Não é? Tinha um ar, Cultivante. e tinha um ar de Cultivante. gozão, não Muito é? gozão, muito Exato. gozão. A entrevista sim. foi perfeitamente louca Sim. com ele. E ele assim, calmo, está-se a mas- rir. Sim, pois porque ele é sereno, dentro da ironia é sempre muito sereno. Ele, não é? Completamente. utilizou aqui uma frase que utilizou também comigo, assim, eu estou sempre em perfeita vigilância. Ele está sempre a controlar. A E teve apanhar. muitos problemas com E o já agora censor. recomendamos, porque está disponível na Câmara Municipal de Serpa. Não É isso mesmo. Ele deixou um Uma espólio de mais exposição. de 6.000 cartoons, variedíssimos objetos, todos ficaram para a Câmara de Serpa. Bom, por falar em objetos, não sei se são tão estapafúrdios como estes de Sam, mas todas as semanas um de nós traz aqui um objeto à sua escolha, e hoje, porque temos cá o nosso convidado Gonçalo Madail, é o Gonçalo que ficou com essa missão de trazer um objeto para a mesa. Portanto, Gonçalo, Bom, é contigo. Eu senti uma grande pressão, acusei a grande pressão, não só por substituir o Nuno Marco, mas pelo calibre dos objetos que estes meus dignos amigos têm trazido. Estou muito curioso. E Nem as sempre, histórias, nem sempre. não é? E, portanto, a única forma de poder estar à altura num dia como este era trazer um objeto que peço o favor de que entre, se for possível. é grande assim? Tem Se é pernas. que pode Vai entrar? Vai entrar, pedia, tem então, pernas. que Então que o meu entre objeto... o objeto Tem à pernas? escolha. Pois do- o meu quero objeto ouvir. é uma lenda Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para o menino Júlio. Uma salva de palmas. Parabéns, Júlio Isidro! Não, a outra apagou. A outra apagou. Júlio, tínhamos de surpreendê-lo neste dia. Para já, eu acho que a melhor prenda é o facto de fazer anos hoje e estar a fazer televisão.
que é o que mais gosta. Acho que a Eu melhor não sei se prenda é não uma grande poderia ser. prenda para a televisão, para mim é. Eu acho que é, não é? Acho que é. Eu acho que Achamos sim. sim, concordamos. Agora, o que é televisão que confirma. representa para si esta surpresa? Atenção, surpresa feita por esta equipa, mas por toda a equipa também. É mesmo um bolo, não é? E é um bolo verdadeiro. Desta memória, estão lá todos, estão todos lá atrás. Estão lá todos atrás. Isto representa essencialmente o seguinte: é que eu tenho 63 anos de televisão. Neste momento ainda não tenho, porque eu estou a fazer anos agora. Mas daqui a 11 dias faço 63 anos de televisão. E os últimos 13 anos foram os melhores da minha vida. Até agora. Isso é incrível. Deve-se este senhor e à equipa. E porquê? Porque lidei com muita malandragem nos 50 anos anteriores. O que é que mudou agora nestes últimos O que é que mudou? Olha, mudámos para um clima sincero, aberto, onde a criatividade está sempre a ser bem aceita, ou pelo menos aceita, mesmo que não seja depois posta em prática, onde nós sentimos que esta coisa da memória é fundamentalmente um projeto para o futuro, porque é realmente um projeto para o futuro. Eu acho que a maior parte dos erros que são cometidos, até ao nível da política, é por uma profunda ausência de memória por parte dos responsáveis deste país. E, portanto, quer dizer, nós aqui estamos a fornecer uns dados às pessoas para ver se as pessoas percebem que o país não nasceu ontem, porque a maior parte dos argumentos, ou uma parte dos argumentos de uma parte da gente jovem, porque eu não quero dizer isto em relação a toda a gente jovem, tenho lá em casa duas raparigas geniais que não são assim, e há muitas mais, a sua filha também e outras. Portanto, aquilo que eu penso é que é preciso dizer às pessoas que Portugal já tem mais tempo do que a véspera do dia. E independentemente disso, que nós, quando rebuscamos no passado, temos muitas razões para não nos envergonharmos da RTP. E temos muitas razões para pensar que a RTP tem que ser pelo menos àquele nível. Quero eu com isto dizer que era bem bom que a RTP tivesse também a sua própria memória e aqueles que mandam na RTP sejam capazes de a reconstruir. Eu não sei se Júlio eles Isidro, davam um presidente! Vamos a isso, Júlio! Presidente! Dizer que este programa Trás para a Frente vai passar no domingo às 9 da noite. Ora, programa Trás para a Frente tem um desafio para todos. Vou começar pela mais velha, Inês. Mais velha eu. Combinado? Repare, Sim. repare que eu vou usar só palavras do universo Júlio Isidro e RTP Memória. Então. Eu quero que tu tragas de trás para a frente uma memória inesquecível. Pensar, vou ver, memória inesquecível, trás para a frente, com o Júlio. Uma memória. Então, da minha infância, Clube Amigos Disney. Boa, boa. E assim já é mais quando começaram a privar, a trabalhar? Uma memória. Agora eu gostava daquela noite na discoteca. Eu vou ajudá-lo. Sei lá, tantas ajudas. Na primeira intervenção aqui, a menina estava com uma saia aos quadrados e com uma... Sim, é uma memória, de Não, facto. e tirámos uma fotografia, que eu tenho essa fotografia. Pois Essa foi. É a memória porque eu não sabia quem a menina era. Pois é. E aquele senhor disse, olha, vai agora começar a trabalhar connosco, uma menina que tem muito jeito e que é fantástica. E confirmou-se, confirmou-se. Absolutamente, absolutamente. Lá está. Aliás, é outra coisa que o Júlio é conhecido pela memória. E neste programa ele acaba por ser o que tem mais memória de todos. Não, Sim, ele- e é o mais, tenho de dizer, Repara. isto é o mais velho. Não, Porque sabes não como é que- bebe, o Júlio o Isidro nunca bebeu. O Júlio Isidro foi batizado neste programa como Google e o Isidro. Portanto, pensem. Para perceberem. Fernando Alvim, vamos a isso então. Aquela noite maluca com o Júlio, não foi? Isto é essa para a onde? memória. Isto é para onde? É para a RTP? É para a Tânia. É em direto, sim. Em direto? Sim. Entretanto, eventualmente vamos ter que Vamos acabar agora. este programa. Springsteen, não é? Vamos. Portanto, agora vá, diz-me. Portanto, Então, memória. assim, uma memória Tenho uma- inesquecível. Olha, memória inesquecível com o Júlio Cachoré, Isidro. não sei. Pois, tenho uma memória inesquecível, que é uma fotografia quando eu tinha 17 anos. Eu vim, na altura ainda vivia no Porto, e eu vim fazer uma reportagem com várias pessoas de Lisboa, e uma das pessoas que eu entrevistei, que já não se lembra, claro, foi o Júlio Isidro. Mas eu tenho uma foto icónica onde eu estou com o Júlio Isidro e a fumar um cigarro. Isto. Bom, e gosto muito Atenção, dessa- está há muitos anos. Muitos quando ainda anos, se falava agora, na televisão e isso, agora não. Tenho várias memórias, tornei-me amigo do Júlio Isidro, e há uma coisa que ele sabe, o que eu vou dizer, é que eu acho que Júlio Isidro por acaso é português, ainda bem que o é, mas eu acho que ele tem todo um ar britânico, e ele no Reino Unido já tinha sido condecorado pela rainha várias vezes, e a minha promessa, e ele sabe o que eu vou dizer também, é que se eu um dia tiver algum dinheiro, que eu espero ter, à conta aqui da RTP, vou dar uma casa no Reino Unido para Júlio Isidro. Uma casa. Muito bem, uma casa. Agora, o Gonçalo Madail. Por acaso ia deixar o Gonçalo para o último, mas pronto, por ordem, ficou o Álvaro para o último. Eu, para
já eu acho que é difícil adjetivar o Júlio Isidro. Acho que o Júlio Isidro, ele próprio é um adjetivo. Ou seja, todos nós queremos ser Júlio Isidro. É um bocado isso, queremos ter esta idade, esta frescura e continuar assim. É difícil partilhares uma memória, porque já foram muitas. Eu gostava pessoalmente de te agradecer pela forma como a RTP Memória trata a sua memória e pessoas como o Júlio Isidro. Ele quer um programa na sério? RTP Memória. Estás a Espero perceber? um dia ter, com a idade do Júlio, e não só, espero um dia, Vá lá, um dia envelhece ter. mais um bocadinho. Eu tenho de envelhecer, parabéns por isso, mas agora a minha questão é a seguinte. O que é que admiras mais no Júlio? O facto de ele fazer ainda televisão ou a forma como ele ainda faz televisão? Assim, uma mistura das duas coisas. Eu acho que há uma coisa surpreendente que eu acho que quem tem o privilégio de privar com o Júlio, pessoalmente e profissionalmente, é algo que é muito difícil de definir, que é um entusiasmo, uma capacidade de se entusiasmar que merece um estudo, acho eu, à escala global. E depois, uma outra coisa, a frescura e o sentido do humor com que aborda o trabalho no dia-a-dia. Entre nós há quase o cuidado de não ser o mata e o esfola, porque isto corre sérios riscos entre uma ideia que nasce e ser concretizada é um autêntico mata e esfola. O Júlio, no caso da RTP Memória, é uma dose de juventude, é ao contrário. Para nós é um privilégio, mas é a frescura do Júlio, a juventude do Júlio e não tanto a idade do Júlio que pesa dentro da equipa. E isso nós temos as nossas conversas longuíssimas, quase diárias, sobre isso. Para a RTP Memória é um privilégio. É mesmo, para a RTP, aliás, Nuno Marco não está cá porque apanhou o bicho. Agora, Álvaro Costa, Olha, diz, é difícil, uma memória com a Júlia é difícil. Tenho várias, mas é importante dizer isto. Eu apresentei a minha Los Angeles ao tio Júlio, que é um bocado perigoso. É um bocado perigoso. E eu apresentava o tio Júlio, aos meus amigos, como o Johnny Carson português. Mais do que isso, fomos ao bar de um artista que foi o namorado da princesa Stephanie. Lembra-se disso? Olivier. E o tio Júlio, com os meus amigos e amigas, não vou contar tudo. Não, sim. E finalmente, o Júlio é casado com a Sandra. Exatamente. E finalmente fomos almoçar ao Sunset Marquis e eu disse, olha, isto é um sítio, pode aparecer alguém. Quem é que apareceu? Bruce Springsteen e no elevador o Roger Daltrey, não foi? O Roger Daltrey, eu vi o Roger Daltrey, mas tive que baixar a cabeça, porque ele era... E o próprio Bruce Springsteen é pequenino também. Mas, Júlio, tratei-o bem, não é? Apresentei-o. E temos uma Júlio fotografia, os dois e Álvaro abraçados. Costa. Fizemos vários dias em LA, vários dias. Júlio, muitos parabéns. Muito obrigado. Eu gostava de fazer esta vénia. Parabéns não só pelos, posso dizer, 78 anos. 78 biscas e ainda está cá. Ainda está cá, é impressionante. 50. E acima de tudo por ser assim, mesmo por ser a pessoa que é. Eu obrigado. próprio também tenho uma grande memória com o Júlio. Muito obrigada, muito obrigada. Foi a primeira pessoa a passar uma emissão em direto e foi... Muito obrigado, Tânia. O Trás para a Frente está de volta de hoje a 8 dias. Muito obrigado ao Gonçalo Madail por nos ter feito esta visita. Despedimos neste programa que é especial. São os 78 anos também do Júlio Isidro, feitos na passada quinta-feira, comemorados no programa de hoje. Voltamos de hoje a 8 dias. Até lá. Obrigada. Uma salva de palmas para o Júlio Isidro!